Olá, caros alunos do curso de Vistoria Técnica 2021. Eu sou o Capitão Rio Branco e vamos continuar as nossas instruções. Sistemas básicos contra incêndio e emergência 3. Unidade 2, IT-05, facilidade de abandono. Parte 1, saída de emergência. Neste momento, nós vamos iniciar um outro tópico da disciplina. Já vimos o assunto de separação entre edificações e agora nós vamos ver o assunto de saída de emergência. Imagine que durante as instruções de separação entre edificações, você ainda estava fora da edificação, você ainda estava analisando a edificação por fora. Você só estava julgando qual era a distância que uma deveria estar da outra para caso acontecesse um incêndio, o incêndio não passasse de uma para outra. Agora nós vamos para dentro da edificação, para avaliar se aquela edificação ela é segura em relação a conseguir dar vazão de todas as pessoas que estão ali dentro, caso alguma situação de incêndio ou de emergência aconteça. A IT-05 também é conhecida aqui como a IT da discórdia, ou a IT rasga-bits. Por quê? Só para situar os senhores, antes dela nós tínhamos a IT-02. A IT-02 era uma IT mais baseada na Instrução Técnica de São Paulo. Ela trazia as mesmas distâncias da IT de São Paulo, ela trazia o mesmo cálculo de população, ela trazia as mesmas larguras de saída de emergência. Porém, com o advento de revisão das ITs em 2018, as pessoas que ficaram responsáveis por fazer a IT-05, elas fizeram uma IT diferente. Elas foram até, eu diria que, elas foram até visionárias. Elas observaram além do seu tempo. Por quê? Elas colocaram uma IT que tem condições ideais de segurança. Porém, ela não se aplica muito à nossa região, porque ela foi baseada em normas internacionais e lá a própria estrutura das edificações dentro do terreno, ela é diferente. Então, acaba que alguns aspectos dessa IT, que quando nós passarmos por eles, eu vou explicar exatamente qual é o aspecto, eles não se enquadram no tipo de edificação que nós temos aqui, principalmente aqui na região norte. Então, ela é alvo de muita controvérsia, essa IT-05. Hoje fala-se muito em modificar ela e fazer uma outra IT de saída de emergência mais aos moldes da IT de São Paulo. Porém, hoje, na data dessa aula, é o que nós temos aqui no Pará, é a que nós aplicamos aqui no estado do Pará. Então, por isso que nós vamos estudar ela. Percebam, em nenhum momento eu estou criticando a IT, eu estou falando apenas que ela é um pouco exigente demais para a característica das edificações daqui do nosso estado. No decorrer do assunto, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Instrução Técnica 05, parte 1. O objetivo: estabelecer os requisitos mínimos necessários para dimensionamento da proteção necessária dos meios de circulação para abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco, em caso de incêndio e emergências. A aplicação: aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, exceto para abandono de túneis, arenas, estádios, terminais ferroviários e metroviários, edificações temporárias, construções sem cobertura para atividades de ocupação ao ar livre, helipontos e heliportos, e outras ocupações não contempladas nesta instrução técnica. Ou seja, ela se aplica basicamente a todas as edificações, menos essas citadas, porque para essas citadas, essas exceções, tem IT específica para elas, que não vai ser o foco do nosso curso, uma vez que aqui trata-se de um curso de vistoria nível 1. Em edificações existentes, como exemplo de situação ideal, devendo ser consideradas as limitações físicas, buscando-se adaptações adequadas, inclusive a de cálculo reverso, ou seja, de limitação da lotação máxima em função das características dos elementos de circulação. O que esse parágrafo nos diz? Quando não é possível que a edificação atenda aos critérios de largura e distância a percorrer para uma determinada população que inicialmente eu poderia abrigar naquela edificação, a gente faz o chamado cálculo reverso, ou seja, em vez de partir da população que eu quero colocar lá dentro,
e chegar às dimensões que eu tenho que ter de aberturas, de rota de fuga e de saída, como a edificação já é existente, eu parto do que eu tenho de medidas de abertura, de rota de fuga e de saída e chego na população. Esse é chamado cálculo reverso. A gente vai ver lá na frente como é que ele é feito. Definições importantes. Da mesma forma que foi feito na IT de separação entre edificações, a IT ela traz diversas definições em que ela lança mão no decorrer do texto dela. Aqui eu separei apenas algumas que eu considero as mais importantes que o aluno tenha em mente. Acesso. Caminho a ser percorrido pelos ocupantes do pavimento, constituindo a rota de fuga de saída horizontal. Constituindo a rota de saída horizontal, para alcançar a escada ou rampa, área de refúgio ou descarga, que seria a nossa saída final. Andar. Volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o pavimento e o nível superior à sua cobertura. Altura da edificação. É a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída final, ou seja, a descarga, até o piso com ocupação humana mais distante verticalmente, podendo ser ascendente ou descendente. Esse conceito de altura da edificação, ele geralmente deixa dúvida entre os arquitetos. Por quê? Na engenharia e na arquitetura, a altura da edificação é a própria medida da fachada dela, do nível da rua até o topo dela. Isso seria a medida da altura dela. Para a proteção contra incêndio, a medida da altura da edificação ela só considera pisos habitáveis, pisos com ocupação humana. Ou seja, é do térreo, é do piso do primeiro pavimento até o piso do último pavimento habitável. Essa é a altura da edificação para a gente. Se ainda tiver para cima mais um pavimento que seja só barrilete de bombas, barrilete de caixa d'água, uma área técnica, caixa de elevador, esse tipo de coisa, a gente não considera como fazendo parte da altura da edificação. A altura da edificação para a segurança contra incêndio é somente contada de piso até o último piso habitável. Antecâmara ventilada para o exterior. Recinto protegido que antecede a caixa da escada à prova de fumaça e tem por objetivo impedir que o fogo e a fumaça contaminem a escada. Área de refúgio. Parte da edificação compartimentada vertical e horizontalmente por paredes e lajes resistentes ao fogo e porta-corta-fogo, além de dispositivo de selagem de dutos e proteção de fachadas, tendo acesso a pelo menos uma outra área de refúgio, uma saída de emergência ou área externa. Lá na frente, quando a gente tratar do item de área de refúgio, esse conceito vai ser entendido de uma forma melhor. Descarga ou saída final. Parte da circulação horizontal de uma edificação que fica entre o final da escada do piso de saída do edifício e o logradouro público ou área externa com acesso a ele, direcionando as pessoas a um local seguro fora da edificação. Ou seja, a descarga nada mais é do que a saída da edificação. É quando você vai ter acesso a uma área livre ou acesso à própria rua. Escada de emergência. É elemento de circulação vertical que permite o movimento ascendente ou descendente de pessoas e objetiva a saída segura dos ocupantes da edificação em caso de incêndio, podendo ser aberta, protegida ou à prova de fumaça. Escada à prova de fumaça pressurizada, EPFP. Escada à prova de fumaça cuja condição de proteção aos efeitos do incêndio é obtida por meio da pressurização do seu interior, além de ter sua caixa envolvida por paredes resistentes ao fogo e dotada de portas corta-fogo em seu acesso. Escada protegida, EP. Escada situada em ambiente envolvido por paredes resistentes ao fogo e dotada de portas corta-fogo em seu acesso, podendo ter ou não ventilação em seu interior. Escada externa à prova de fumaça, EPF. Escada com uma ou mais faces abertas para o exterior da edificação, implementadas com distâncias seguras e que se comunica com os demais ambientes, corredores, halls e outros em cada pavimento, por meio de porta corta-fogo e paredes resistentes ao fogo. Local de saída única. Qualquer ponto da edificação de onde o deslocamento é possível apenas em um sentido. Esse advento da escada externa à prova de fumaça, ele é um item novo que essa IT trouxe.
A AIT anterior, ela não vislumbrava esse elemento. Essa escada externa, ela é uma solução, na minha opinião, muito boa, porém não se vê muito a aplicação dela. Seria uma escada, quando você não tem mais condições de construir uma escada dentro da edificação, você pode colocar uma escada externa à edificação. Você faz uma abertura em qualquer local de pouco uso da edificação e constrói uma escada pelo lado de fora. Se você já viu em muitos filmes americanos, lá é normal que você tenha uma escada que desce ao lado do prédio, que ela não está internamente ao prédio, ela é uma escada externa. Aquilo é uma escada de emergência à prova de fumaça externa. Local de saída única. Qualquer ponto da edificação de onde o deslocamento é possível apenas em um sentido. Mezanino. Piso intermediário entre o piso e o teto de uma dependência ou pavimento de uma edificação, incluindo o balcão interno, com área de até 1/3 do piso principal abaixo. Nível de descarga ou pavimento de descarga. Nível de piso no qual uma porta ou abertura externa conduz os ocupantes da edificação ao exterior. Ocupação de uso misto. Edificação cuja ocupação é diversificada, englobando mais de um tipo de ocupação e uso que, portanto, deve satisfazer as exigências de proteção de acordo com o exigido para o maior risco, salvo se houver isolamento de risco, isto é, compartimentação entre eles. A ocupação mista, ela é avaliada da seguinte forma: você tem uma edificação que ao mesmo tempo ela é, vamos supor, um C2, só que atrás dela ela tem um depósito onde ele guarda as mercadorias dele. Quando você vai definir as medidas de proteção contra incêndio, você vai definir pelo risco do depósito, que é o maior risco. Então todas as medidas de proteção contra incêndio vão ser aplicadas ao maior risco. É dessa forma que se analisa a ocupação de uso misto. Agora, é claro, se elas forem compartimentadas, tiver uma isolada da outra, aí você pode tratar as duas como sendo duas edificações diferentes. Trata uma como C2 e trata a outra como o J lá do depósito. Saída de emergência. Caminho contínuo sem obstáculo ao fluxo de pessoas que leva o ocupante para um local seguro. Saída horizontal. Circulação em nível utilizada para atingir um local seguro no mesmo nível de pavimento ou uma saída vertical. Saída vertical. Circulação em desnível utilizada para atingir um local seguro em outro pavimento, acima ou abaixo. Exemplo: escadas, rampas ou elevadores de emergência. Classificação das edificações. Para efeito desta instrução técnica, as edificações são classificadas quanto à ocupação e à altura, conforme a tabela 2 da IT 01, parte 1. Aqui você tem uma tabela que traz a classificação das edificações segundo a IT 1, parte 1. Essa tabela não é da IT 05, é da IT 1, que eu coloquei aqui para que a gente possa ver como é que é classificada a ocupação em relação à altura. Ela é classificada por tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. E cada um desses tipos tem a sua denominação respectiva. Tipo 1, edificação térrea. Tipo 2, edificação baixa. Tipo 3, edificação de baixa, média altura. Tipo 4, edificação de média altura. Tipo 5, edificação alta. E relacionando essas denominações, nós temos a altura respectiva de cada uma. Edificação térrea, apenas um pavimento, a baixa menor que 6 metros, a baixa média altura ela fica entre 6 e 12 metros, a de média altura fica entre 12 e 30 e a alta acima de 30. Lembrando que essas alturas elas são contadas do térreo até o último piso habitável, conforme foi dito anteriormente. Componentes da saída de emergência. A saída de emergência compreende os seguintes itens: acessos ou corredores, rotas de saída horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaço livre exterior, nas edificações térreas ou no pavimento de saída / descarga, das pessoas nas edificações com mais de um pavimento. Escadas ou rampas, descargas, elevador de emergência. Esses são os componentes da saída de emergência. Característica da população ocupante. Essa IT ela leva em consideração
o tipo de pessoa que está ocupando a determinada edificação. Lá na frente, ela trata esse tipo de pessoa, ela estabelece um perfil de risco para cada ocupação em função dessas pessoas que estão ocupando a edificação. Implicam no dimensionamento dos meios de circulação as seguintes características da população envolvida: estado de vigília, familiaridade, mobilidade, quantidade de pessoas. Classificação da edificação quanto ao risco à vida. As edificações são classificadas em função das características dos ocupantes, que a utilizarão, e da velocidade de desenvolvimento do incêndio. As características dos ocupantes classificam-se em função do nível de familiaridade com o edifício, assim como seu estado de vigília, desperto ou não, de acordo com a tabela A1. Aqui nós temos a tabela A1, que relaciona as edificações com a familiaridade dos seus ocupantes dentro da edificação. Eu gosto sempre de relacionar esse conceito com a casa da gente. Imagine o seu quarto, que é um local que você está extremamente familiarizado com ele. Se você botar uma venda nos seus olhos e não estiver enxergando nada, com certeza você consegue ir da sua cama até a porta e sair do quarto tranquilamente. Ao contrário do que aconteceria com uma pessoa que não está familiarizada com aquele local. Esse raciocínio é possível ser estendido a todas as outras edificações. Imagine um edifício de escritórios, onde aquelas pessoas estão acostumadas a trabalhar ali naquele local todos os dias. Ali é um ambiente onde eu tenho uma grande familiaridade das pessoas com o local. Isso implica que eu tenha um risco menor para aquelas pessoas caso eu tenha alguma situação de incêndio ou de emergência, porque elas já são familiarizadas com o local, então elas vão ter mais facilidade para abandonar ele. Ao contrário do que acontece em um hotel, por exemplo, em que o público ali ele é muito rotativo, as pessoas elas vão ali, se hospedam, mas elas passam pouco tempo ali. Então, se acontecer alguma situação de emergência, essa pessoa não sabe nem como se comportar, não sabe, talvez ela não saiba nem onde estão as saídas de emergência para que ela saia da ocupação. Então, esse conceito é um conceito muito importante, esse de familiaridade dos ocupantes com o ambiente. A velocidade de desenvolvimento do incêndio em função das características dos materiais presentes na edificação, inclusive os de acabamento, classificam-se em lenta, moderada, rápida e muito rápida, conforme a tabela A2. Abaixo nós vemos a tabela A2, em que ele trata da velocidade de desenvolvimento do incêndio. Claro que se eu tenho materiais de combustão mais fácil, isso vai implicar diretamente em como esse incêndio vai se desenvolver. Ao passo que, se eu tenho materiais incombustíveis ou de combustão muito difícil, esse incêndio vai se desenvolver de uma forma mais lenta. Então, essa tabela ela faz a correlação desses fatores. O perfil de risco à vida é determinado conjuntamente pelas características dos ocupantes e pela velocidade de crescimento do incêndio, conforme visto na tabela A3. Aqui é uma tabela onde ele traça o perfil de risco à vida. Todas essas tabelas que ele está definindo aqui, esses conceitos, eles vão ser utilizados na hora de dimensionar a saída de emergência, que vai ser o último tópico desse assunto. Tabela 3, classificação do perfil de risco à vida pelas características dos ocupantes e pela velocidade de desenvolvimento do incêndio. Tabela A4. A tabela A4 apresenta exemplos de perfis de risco à vida em relação aos tipos de ocupação/divisão. Essa tabela A4 é uma tabela grande, porque ela relaciona o perfil de risco à vida com todas as ocupações presentes lá na IT01. Ela faz uma mescla das edificações com o risco à vida dos ocupantes dessas edificações. Então, é importante que os senhores deem uma olhada depois na tabela completa. Aqui eu coloquei apenas um pedaço dela para a gente saber de qual tabela a gente estava falando aqui. Tabela 4, exemplo de perfil de risco à vida quanto à ocupação/divisão da edificação e área de risco. Rotas de saída. Percurso para abandono de uma edificação pode ser compreendido por 3 elementos: rota de saída horizontal, rota de saída vertical e descarga, que seria a saída final. As rotas de saída horizontais e verticais devem estar permanentemente livres de quaisquer obstáculos, mesmo quando o edifício esteja supostamente fora de uso.
Ou seja, a rota de saída ela tem que estar livre, que é para poder eu ter um fluxo facilitado das pessoas que tendem a sair da edificação. O dimensionamento das saídas horizontais e verticais, quantidades e larguras necessárias para o abandono seguro de um edifício dependerá do número de ocupantes, ou seja, da população, das distâncias máximas de caminhamento admissíveis, das medidas a partir do compartimento de origem, da quantidade mínima de saída de emergência estabelecidas nesta instrução técnica. As saídas devem satisfazer as seguintes condições. Item A. Proporcionar alternativas de abandonos aos ocupantes. Item B. Permitir o escoamento fácil dos ocupantes do edifício. Item C. Permanecer desobstruídas. Item D. Ter larguras de acordo com o estabelecido nesta instrução técnica. Item E. Ter pé direito mínimo de 2,5 metros, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas e portas e outros cuja altura mínima livre deve ser de 2,10. Serem iluminadas e sinalizadas com indicação clara do sentido de saída, de acordo com o estabelecido nas partes 2 e 3 da instrução técnica. Todo o caminho a ser percorrido pelos ocupantes para o abandono da edificação deve ter acabamento liso de suas paredes. As distâncias máximas a serem percorridas para atingir as portas de acesso às saídas das edificações e o acesso à escada ou às portas de escadas nos pavimentos constam na tabela A7 e devem ser consideradas a partir da porta de acesso da unidade autônoma mais distante, desde que seu caminhamento interno não ultrapasse 10 metros. No caso de duas ou mais escadas de emergência, a distância de trajeto entre suas portas de acesso deve ser, no mínimo, de 10 metros, exceto quando o corredor de acesso possui comprimento inferior a este valor. Aqui nós temos a tabela A7, que trata das distâncias máximas a percorrer. Aqui começam os problemas dessa instrução técnica, porque essa tabela ela é muito rigorosa em relação à tabela da IT que a gente usava anteriormente. Aqui ela não trata por ocupação, ela trata por perfil de risco e as distâncias delas são muito pequenas em relação à IT anterior, o que fez com que ela tivesse uma aplicação bem dificultada quando o engenheiro ou o arquiteto vai fazer o projeto de incêndio para apresentar. Por exemplo, aqui eu cito o perfil de risco C1. Se eu tiver uma saída em uma única direção, eu tenho no máximo 20 metros de distância a percorrer. 20 metros é um espaço muito pequeno. Pô. Se eu pegar um B3, por exemplo, com uma única saída, são 15 metros de distância a percorrer apenas. Aí você pode me dizer, não, mas se tiver saída em duas direções, essa distância ela mais do que dobra. Sim, porém lá na frente nós vamos ver quais são as características dessa saída em duas direções, que vocês vão ver também que acaba se tornando um tanto inviável frente ao tipo de edificação que nós temos na nossa região. Nota: distância de caminhamento máxima permitida considerando o nível mínimo de medida de proteção contra incêndio. Por exemplo, o caminhamento máximo de uma única direção permitido para a categoria de risco A2 é de 25 metros. Ao prever a instalação de sistema de chuveiros automáticos, sprinklers, na edificação, a classificação de risco pode ser alterada para A1. Portanto, o caminhamento máximo em uma única direção pode ser aumentado para 30 metros. Ou seja, o que ele quer dizer aí? Que você tem um determinado perfil de risco, com uma determinada distância a ser percorrida. Se você coloca alguns sistemas que não seriam obrigatórios você colocar, como no caso ele cita aqui o chuveiro automático, você pode diminuir de um nível o perfil de risco da ocupação. Só que veja bem, imagine que você tem um supermercado que a princípio não precisa de chuveiro automático. Aí eu tenho lá uma distância máxima a percorrer de 25 metros, vamos supor aqui. Se eu colocar um chuveiro automático lá, que é um sistema de prevenção contra incêndio extremamente caro, eu vou aumentar essa distância a percorrer para 30 metros. Ou seja, o proprietário vai ter que fazer um investimento absurdo para aumentar 5 metros na distância a percorrer. É um investimento que ele não se paga. Se aumentar 5 metros apenas para colocar um chuveiro automático, não tem condições.
Item B. Esta categoria não é aceitável dentro desta instrução técnica. Medidas adicionais de proteção contra incêndio, como sistema de supressão, podem reduzir a taxa de crescimento do fogo e, consequentemente, baixar uma categoria de risco. Ou seja, é o que eu tinha explicado no item anterior. Se você colocar medidas de supressão que não eram exigidas anteriormente, você diminui em um nível a classificação de risco da edificação. Estratégias de abandono. As rotas de saída deverão ser dimensionadas em função das seguintes estratégias de abandono. Letra A. Total e simultânea. Modalidade de abandono que prevê o deslocamento de todos os ocupantes de forma simultânea para um local seguro. Exemplo, local de reunião de público. B. Horizontal progressiva. Modalidade de abandono possível em edificações compartimentadas horizontalmente e que prevê o deslocamento horizontal dos ocupantes do compartimento de origem do incêndio para compartimentos adjacentes. Esses compartimentos devem ser capazes de abrigá-los e protegê-los, ou seja, são chamadas áreas de refúgio. O que ele diz aqui? Essa IT, ela trata de estratégias de abandono. Ela tem essa flexibilidade que você pode dimensionar a sua edificação e estabelecer como ela vai ser abandonada caso se tenha uma situação de emergência. No item A, que ele trata da estratégia de abandono total e simultânea, é a saída convencional que nós temos. Tem uma situação de risco e todas as pessoas são direcionadas à saída e saem normalmente todas juntas de uma vez. A horizontal progressiva seria o seguinte: você vai tirar parte das pessoas, enquanto as outras não saem, elas permanecem em um local seguro. Tipo um local compartimentado lá, que tenha resistência ao fogo e proteção contra a fumaça, elas ficam lá esperando a vez delas saírem. E conforme for dando vazão nos outros ocupantes, essas pessoas vão sair posteriormente. Além de permitir deslocamentos sucessivos enquanto o incêndio não é extinto ou não se proceda o abandono para um local seguro fora da edificação. Exemplo, hospitais, centros comerciais, etc. Item C. Faseada vertical. Modalidade de abandono possível em edificações compartimentadas verticalmente que prevê o deslocamento prioritário dos ocupantes do piso de origem do incêndio e do pavimento imediatamente superior para uma via de circulação vertical, capaz de lhes permitir um deslocamento protegido. O deslocamento dos ocupantes dos demais pisos deverá ocorrer em seguida, 2 pavimentos por vez, de forma sucessiva, conforme a orientação da equipe de emergência, ou até que todos os ocupantes atinjam um local seguro, exemplo, edifícios elevados. Essa estratégia de abandono faseada vertical, ela é uma condição pouco provável para as edificações que nós temos na nossa região. Por quê? O que ela trata? Imagine um edifício alto em que não é possível você tirar todas as pessoas de uma vez. A equipe de emergência vai chegar lá para atuar, ela vai começar a dar vazão nos ocupantes. Enquanto alguns ocupantes descem, outros vão ficar em um local seguro, por exemplo, dentro da escada à prova de fumaça, esperando a vez deles para poder sair. Isso não se aplica muito no Brasil, primeiro pela questão da cultura. Uma situação de risco, as pessoas tendem a ficar desesperadas e querer sair daquela situação o mais rápido possível, querer se salvar. E outro porque nós não temos edifícios tão altos que necessitem fazer isso. Dá para você tirar todas as pessoas de forma ordenada pela escada, de forma natural. Aonde eu vi essa aplicação foi naqueles edifícios de mais de 100 andares que tem em Dubai. Lá acontece isso. Lá o prédio é dimensionado de uma certa forma, que se você tiver um incêndio, tem locais em cada andar onde você pode ficar dentro, aguardando o socorro chegar. E nesse local, você tem resistência ao fogo lá por diversas horas e você tem proteção contra a fumaça, ou seja, o local nem vai pegar fogo e nem vai entrar fumaça lá que faça com que você fique asfixiado. Ou seja, você só vai se machucar mesmo se o prédio vir a cair. Mas eu particularmente não vejo aplicação aqui no Brasil dessa modalidade de abandono vertical faseado. Proteção no local, modalidade que proporciona proteção aos ocupantes sem que se efetue o abandono.
prevendo-se, portanto, a proteção dos ocupantes em seus compartimentos de origem. Essa estratégia é menos aplicável ainda. Seria aquele prédio extremamente compartimentado, onde se ele começar a pegar fogo, você permanece no mesmo local onde você está e vai ficar seguro da mesma forma. O fogo não vai penetrar no local onde você está e também a fumaça não vai invadir o local vindo asfixiar você. Seria uma proteção no próprio local. Abandono total e simultâneo. Abandono simultâneo e total é adotado para locais onde não seria razoável esperar que os ocupantes permaneçam na área afetada pelo incêndio por um tempo prolongado, em função das características dos ocupantes e das condições de propagação do edifício. Ou seja, na prática, o que a gente acaba usando é esse abandono total e simultâneo. Começou a pegar fogo, começou uma situação de emergência dentro de uma edificação, geralmente as pessoas começam a abandonar todas juntas da mesma forma, sem muita ordenação. Não tem muito esse negócio, eu vou ficar aqui aguardando o socorro chegar. Não, todo mundo quer saber de sair logo o mais rápido possível daquela situação. É o chamado comportamento de manada das pessoas, né? Categorias de abandono. Existem duas categorias de abandono simultâneo. Abandono de estágio único, onde a ativação do acionador manual de alarme ou de detectores automáticos leva ao aviso instantâneo da emergência em todo o edifício, para que se inicie o abandono. Abandono em dois estágios, onde há um período de investigação antes da ativação do alarme geral de incêndio. Uma sequência típica de eventos para o abandono em dois estágios compreende os seguintes passos. 1. Inicialmente, um sinal de alarme local é recebido na central de alarme. 2. Há, então, um tempo de investigação e confirmação da emergência. 3. Um sinal para abandono é acionado se 3.1. Um incêndio for confirmado. 3.2. O período de investigação ultrapassar o tempo pré-definido para tal ação sem o alarme geral ter sido suspenso. 3. Um segundo detector for ativado ou um acionador manual, uma válvula de fluxo do sistema de chuveiros automáticos for acionada durante o período de investigação. Esse tipo de situação acontece muito em locais onde tem um público muito grande. Imagine um shopping. Você está lá no shopping normal, na praça de alimentação ou numa loja, seja lá onde for. Se uma situação de emergência acontecer, até que você fique sabendo que ela aconteceu, a equipe de emergência do shopping já fez toda uma linha de procedimentos para tentar resolver a situação antes do alarme soar, para não causar um pânico naquele monte de pessoas que estão dentro do shopping e causar um abandono desordenado daquelas pessoas. Ou seja, lá eles têm uma central da equipe de segurança que fica monitorando qualquer situação adversa dentro daquela edificação. Se for detectado um alarme de incêndio, inicialmente ele não dispara logo geral para as pessoas, ele dispara só numa central de monitoramento e a brigada ou equipe de emergência vai lá verificar aquele incêndio. Só o caso de ser um incêndio confirmado mesmo, que eles não consigam contornar a situação de imediato, é que o alarme geral é acionado para que as pessoas possam abandonar o local. Mas se eles conseguirem resolver a situação logo, você vai ficar na loja lá e nem vai perceber o que aconteceu. Abandono horizontal progressivo. As seguintes condições devem ser atendidas para qualquer edifício projetado com base no abandono horizontal progressivo. Item A. Todos os pavimentos devem apresentar compartimentação horizontal. Item B. O edifício deve ser provido de sistema de alarme de incêndio e sistema de comunicação por voz. Abandono faseado vertical. As seguintes condições devem ser atendidas para qualquer edifício projetado com base no abandono faseado vertical. As escadas devem ser à prova de fumaça. Todos os pavimentos devem apresentar compartimentação vertical. O edifício deve ser provido de sistema de chuveiros automáticos, sistema de alarme de incêndio e sistema de comunicação por voz. Os halls de elevadores devem ser compartimentados. Cálculo da população. Para o cálculo da população por pavimentos, objetivando o dimensionamento das rotas de saída, devem ser incluídas as seguintes áreas: áreas descobertas com previsão de atividade com presença humana,
Exemplo, terraços, sacadas e assemelhados. Áreas totais cobertas de edificação com arquibancadas. Áreas de escada, rampas e assemelhados, quando, em razão de sua disposição em planta, esses lugares puderem eventualmente ser utilizados como arquibancadas. Aqui a gente ainda não vai fazer o cálculo da ocupação, ele apenas está explicando quais são as áreas que são consideradas durante o cálculo, que nós vamos ver mais à frente. Para o cálculo da população, as áreas normalmente sem atividade humana de longa duração, como sanitários, vestiários, antecâmaras de escada, elevadores, áreas técnicas, etc., são excluídas da área interna total do pavimento. O cálculo da população deve ser realizado considerando as densidades por atividade, segundo a tabela A5. Para a definição da população de locais onde é prevista a instalação de assentos fixos, tais como teatros, cinemas e auditórios, admite-se a quantidade de assentos como sendo a população estimada para o local. Aqui a tabela A5, que trata da densidade populacional por atividade. Nós vamos ver a aplicação dela na hora da gente dimensionar a saída de emergência. E aqui nós terminamos o primeiro tópico do nosso assunto de saída de emergência. Esse capítulo é um capítulo muito extenso, muito denso. Então tenham paciência e acompanhem as aulas, que no final vocês vão entender tudo da melhor forma possível. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para dúvidas dentro dos nossos canais que estão disponíveis na plataforma e via grupo de WhatsApp. Bons estudos a todos!